aqui, só mesmo para a questão de didática, de operacional, operações que eu não gosto de fazer, tá? Porque a gente está trabalhando abaixo da nuvem e o viés é baixista, que é uma operação de risco, tá? Eu chamo aí de compra de risco, né? A gente está fazendo uma operação de compra de risco, tá? Uma operação de compra de risco, tá? Em cunho didático aí, que o pessoal tem me pedido com relação a como é que é o operacional na prática. A gente lê ali o e-book, a gente vê, mas como é que é na prática, como é que se comporta aí a nuvem de Timoco adaptada para o Renko, né? Que você falou aí que as nuvens elas ficam colorindo, ficam pintando aí, de acordo com a pressão aí, o saldo de balanço, né? O saldo de balanço comprador, né? O OBV maior do que o OBV anterior, a nuvem vai ser pintada de verde e fica plotando de verde, e quando é negativo ela fica vermelha, né? Então, com base nessas informações, no estocástico, né, que dá um momentum para a gente, né, a gente, não só pelas cores dos boxes, a gente, com base nessas informações complementares, né, a nuvem, aonde está correndo um pivô de alta, se é em cima da abertura, se é em cima de um ajuste, se é em cima de uma média importante, não só essas configurações que eu uso, mas as configurações que vocês possam estar acostumados a utilizar também, tem que ficar atento, né? Está em cima de uma VWAP, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Então aqui é uma compra de risco, né? A gente está trabalhando em cima de um pivô de alta, que foi o box azul, né? Com base na informação de que nós estávamos operando numa região sobrevendida, né? O cruzamento do estocástico para cima da média, saindo dessa região ali menor do que 20, né? Com base nessa informação e no pivô, nós montamos a nossa operação, mas sabendo que o viés mesmo do mercado é de um mercado vendedor, né? Então é uma operação que ela pode nos tirar aí do jogo, pode ser estopada. Outra coisa que a gente tem que treinar aqui é a questão da paciência, da disciplina, né? E também do seu perfil de trade, né? Por exemplo, o que eu mais recomendo, a gente alinhado à questão do estocástico, à questão dos pivôs, trabalhar sempre no direcional da tendência, né? Que é o objetivo da nuvem de Ichimoku, trabalhar em cima da nuvem comprando e abaixo da nuvem vendendo. Essa operação que eu fiz de cunho educacional é uma operação arriscada, né? Uma operação arriscada por ser uma operação contra essa tendência vigente. Você é burro, cara, que loucura. Como você... Aí, tá? Do dia. Tá? Então, justamente aconteceu isso que eu falei, fomos estopados aí. Tá? Então, agora, o que deve ser feito agora é aguardar justamente um outro pivôzinho de alta, né? E buscar o retorno aí dessa operação em cima desse novo pivô, né? A gente vê que aqui tem um range, né? E a gente vai buscar essa nova entrada aí, tá? Então é por isso que eu gosto de sempre frisar, né, que essas operações contra a tendência vigente da nuvem, elas são muito arriscadas, né? Elas às vezes dão certo, às vezes quando no próprio livro tem vários exemplos, aí as pessoas questionavam, mas por que você não entrou antes aqui nesse pivô? Embaixo da nuvem você pegaria uma pontuação muito maior, porque já pegou já lá o movimento já tendo transcorrido. É porque justamente isso, porque às vezes vai acontecer de você conseguir pegar um movimento muito forte, né, de retorno, né, mesmo estando trabalhando abaixo da nuvem, né, por exemplo aqui, né, pivôzinho já rompendo para dentro da nuvem, né, numa operação de ontem, entrando aqui você pegou um movimento aí, surfou bem mais do que se a gente entrar pelo operacional, que a entrada do operacional seria justamente aqui, né? Só que aqui você surfou bem mais, só que é uma operação que poderia não ter dado certo, como essa operação aqui que eu coloquei para vocês. Essa operação ela não deu certo, tá? Ela não deu certo. Então a gente vai aguardar o quê?
aguardar uma outra oportunidade para poder entrar, né? Para a gente poder buscar aí o nosso alvo aí da nossa análise aí, que é justamente tocar aí pelo menos na média móvel aí de 96. Então, aparenta-se aí a formação de um novo pivô, justamente nesse range aqui, né? E vamos aguardar aí o fechamento. Bom, para as operações de scalp, né, o que eu recomendo geralmente nessas operações abaixo da nuvem, no caso comprando, né, onde o viés seria vender, o que pode ser feito de menos arriscado é você fazer scalp, né, no nosso caso aqui, para pegar 4 pontos, né, porque você sabe que sempre depois, né, ou seja, 90% das vezes que ocorre um boxe azul, né, 90% das vezes que ocorre um boxe azul, depois desse boxe azul, o que a gente tem? Sempre um boxe, pelo menos, verde, tá? E esse boxe verde, ele corresponde a 100 pontos, a 4 pontos, né? No dólar aqui no 9R, tá vendo? Boxe azul, próximo verde. Boxe azul, próximo verde. Então, para as operações de scalp, né? Para as operações de scalp, usando aqui a regra de coloração, aqui deu certo, né? Aqui ele fez muito mais, né? Deu 30 pontos aí. Mas o que eu quero colocar é que estatisticamente, de acordo com o isolamento aí dos pivôs, sempre depois de um boxe azul, sempre tem um boxe verde pelo menos, tá? Mesmo que depois o mercado venha virar na sua cabeça aqui, ó, você consegue pegar 4 pontos, né? Você consegue pegar 4 pontos. A relação risco-retorno, ela não é o ideal, porque você vai estar arriscando, na verdade, se você for trabalhar com esse scalp, né? Você vai estar arriscando o teu stop, ele vai ter que estar posicionado, né? De forma mais técnica aqui, sempre na vela do boxe azul, né? Do pivô, né? E esse stop ele vai ser maior do que o teu alvo do scalp, né? Porque se você for buscar, eu quero garantir de 4 em 4 pontos, ou seja, eu vou entrar sempre que aparecer um boxe azul. Eu vou entrar sempre que aparecer um boxe azul. Legal. Vai dar certo? Pelo menos aqui, ó, a gente está olhando aqui o mercado. Ó. Deixa eu pegar essa aqui que ficou. Né? Então a gente vê aqui, ó, mercado de ontem e de hoje. Ó. 1, 2, 3. Ó, tem mais. Ó, essa técnica de scalp de 4 pontos no dólar, usando a compra após o pivô, entrou, fechamento, saiu 4 pontos, já deixa já programado. Ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Aqui foi bem mais, mas tô falando que pegou 4 e saiu. 28, 32, 36. 36 pontos. Isso só de scalper no dólar. Entrando após o boxe azul, pegando 4 pontos saindo. Boxe azul, 4 pontos saindo. Exatamente o que eu poderia ter feito aqui, ó, né? O que eu poderia ter feito aqui, compra de risco, né? Compra de risco, boxe azul, vou entrar? Vou entrar. Vou pegar quanto? 4 pontos. Exatamente aqui, ó. Eu vou fazer uma compra aqui, só em termos didáticos aí, tá? Comprei, né? E vamos sair aqui no 4 pontos, só para vocês verem aqui. Tá? Aí
Aí o que eu falo, ó, o stop é desproporcional, né? Porque isso aqui é só para evitar violinada, mas só para a gente confirmar a questão da assertividade da estratégia, no sentido de que sempre depois de um boxe azul vai ocorrer no mínimo um boxe verde. Então, eu tenho aí a estatística a meu favor de 90% das vezes, né, eu vou ter operações ganhadoras nessa estratégia. De acordo também com como o mercado se movimenta, né, eu posso conseguir, né, alinhar, eu me proteger, ou seja, subir meu trailing stop e conseguir ir surfando mais, tá? Mas para questão de scalping, seria pegar aí de 4 em 4 pontos sempre depois do surgimento de um boxe azul, tá? A gente tem como fazer também esse tipo de operacional aí, usando aí a regra de coloração, tá? O bom desse vídeo que a gente pode ver na prática de que essas operações abaixo da nuvem são operações de risco, né? Que podem dar certo você surfar um movimento maior após o boxe azul, mas foi até bom a gente ter sido tirado da operação, porque a gente vai ver, justamente verificamos isso, o risco dessa operação, porque a nossa base aqui, né, não é só a cor do box, não é só a nuvem, não é só o estocástico, mas é o conjunto dessas informações que realmente fazem com que o trade system funcione, né, de forma racional, que a gente possa tomar nossas operações, na verdade, tomar as decisões de entrar e sair no mercado, tá? E quando acontece, né, de ser estopado aí na operação, você tem a plena consciência, né, de que o erro foi seu mesmo, né? Você realmente você tomou uma decisão de comprar onde deveria vender, né? E no caso, a gente nem teria mais oportunidades aqui, porque a gente está totalmente longe do cume inferior da nuvem, né? Como eu coloquei, né? O bonde passou lá atrás, né? Então aí a gente fica aquele sentimento de tenho que operar, mas aqui era a venda. Aqui era a venda. E eu perdi isso, nós perdemos isso aqui. Então, né, perdemos aqui um trade excelente aqui logo pela manhã, né? Fazer 30 pontos aí antes das 10 horas da manhã. Foi perdida essa oportunidade, né? Fui fazer uma compra de risco aqui acreditando que o mercado fosse voltar mais rapidamente, mas sabendo de que eu poderia ter sido tirado. Se eu tivesse entrado com o objetivo de um scalper, tinha pego já 4 pontos aqui, né? Ia pegar mais 4 pontos aqui nessa operação que a gente está fazendo aqui agora, né? As operações de scalper, assim, né? Sempre buscando 4 pontos após o boxe azul, na configuração, é claro, do dólar 9R, né? Que a gente tem essa configuração de 4 pontos a cada fechamento de box, tá? A gente vê que justamente nesse local aí está uma briga, né? Do mercado aí, nesse nível de preço aí, do 5,60, né? 5,02, tá? Essa briga aí, e é justamente numa área muito próxima aí da nossa VWAP. Eu acredito que depois dessa VWAP, o mercado realmente vai naquele alvão lá, ó. A gente já está aí, ó, chegamos aí na nossa operação, aquilo que eu comentei, né? O mercado foi lá no nosso alvo, né? Então, é a questão de momento que a gente está aprendendo aqui nessa aula aqui, justamente isso, né? A gente tem um planejamento, a gente tem lá marcada a frequência de mercado, a gente está vendo a nuvem, a gente vê que o mercado está se movimentando para lá, mas às vezes o momento de entrada é um momento que vai nos tirar. E no day trade, isso é vida e morte, né? Porque se fosse uma operação do mercado à vista, a gente tem o tempo ali para recuperar. Mas aqui, às vezes, se você estiver operando aí acima do teu limite operacional, muito alavancado, né? A gente vê aí que no dólar, né, a alavancagem ainda se torna mais presente aí, mais forte, né, do que no próprio índice. A gente vê aí que o mercado agora, né, está tentando superar aí o nível de preço da VWAP, né, e já chegou numa região sobrecomprada, né, tá lá na região do 80, então o mercado pode perder força aí também e voltar para esse nível de baixo, ficar nesse range
E se acontecer isso, o que nós faríamos, né? Nós faríamos o quê? Nós compraríamos depois do box azul novamente e íamos pegar ali de 4 em 4 pontos, né? De 4 em 4 pontos. Uma hora a gente poderia ser estopado, poderia, porque eu falo que estatisticamente sempre depois do azul vem um verde, mas há casos, né? Há casos que pode acontecer, como aqui, ó, depois do azul, acontecer um box amarelo, tá? Mas nesse caso aqui, mesmo assim, a gente não seria estopado, porque a gente está trabalhando com um stop totalmente desproporcional, né? A gente, numa operação normal, a gente não faria isso, né? Mas mesmo assim teria dado gain aqui. Lembrando aí da nossa configuração aí, da nossa regra, né? A gente está usando aí a nuvem de Ichimoku, né? Sem a Tenkan 100, sem a Kinjun 100 e sem a Chikou Span, né? O Chikou Span, tá? Com relação aos parâmetros, né? A gente usa na Tenkan o 6, Kijun 12 e Sekon o 24, né? Para ficar com essa nuvem aqui parametrizada para o Renko. No Ichimoku Cloud a gente usa a regra de coloração OBV, né? A gente usa a regra de coloração OBV, né? No nosso box de Renko a gente usa a regra de coloração 3M Pro R, né? Que é de Renko. A gente tem a de Candle também, só que tem que ser para o Renko aqui a gente usa a regra OBV no indicador Ichimoku. Então esse aqui foi um momento, né? Que o correto aqui era um scalp, tá? Não era buscar o alvão lá. E aqui, operação de scalp também. Então aqui seriam já 8 pontos nessa operação aqui. Acima da nuvem, aí sim nós já faríamos aí um trade mais protegido, um trade colocando o stop aí no como inferior do box azul e buscar alvos maiores, tá? Então espero que tenha ficado aí mais claro aí o operacional. Isso é uma das formas de se utilizar o operacional aí do 3M Pro. E eu aguardo aí vocês aí num próximo vídeo aí. Um abraço.